Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista desta semana. O programa de hoje fala sobre mercado de trabalho. Aliás, o ano começa com boas perspectivas e números positivos, de acordo com dados do governo federal. Guaratinguetá lidera a geração de empregos na região, com 393 novas vagas este ano, seguida de São José dos Campos, de Jacareí e de Pindamonhangaba. No país foi o melhor mês de fevereiro dos últimos 5 anos. Mas quais as restrições do mercado de trabalho? Ainda há preconceito em alguns setores? Quem está sendo contratado? Para falar desses e de outros assuntos, o programa recebe hoje a diretora regional da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos São Paulo, no Vale do Paraíba, Carolina Mello. Ela é psicóloga formada na PUC de Campinas, com MBA na Austrália, especialista no desenvolvimento de pessoas, coaching nível sênior e CEO do grupo Milclean. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa participa do programa em mais uma semana. Obrigado pela presença. A gente vê um mercado com cara de aquecimento, um fevereiro de se comemorar, pouco mais de 170 mil vagas no país. Quem são essas pessoas que estão sendo contratadas pelos recursos humanos espalhados pelo Brasil inteiro? Olha, hoje em dia, graças a Deus, com a troca do governo, né? Eu acho que aumentou a expectativa do brasileiro em relação ao emprego, e esse número de desempregados ainda é muito grande no país, todo mundo sabe disso. Mas as vagas são diversas, desde da área mais de chão de fábrica até outros níveis. Mas entendo que ainda não existe algo tão significativo aí para a gente dizer que o mercado já existe uma expressividade nesse aumento aí de vagas e oportunidades de emprego. A gente viu essa semana também, além desses dados que a gente apresentou aqui no início do programa, uma fila imensa em São Paulo, num feirão do emprego, como é chamado, né? Cerca de 15 mil pessoas procurando uma vaga e eles não conseguem atender a todas as vagas que estão abertas, e dessa vez iniciaram a possibilidade das pessoas se cadastrarem em cursos profissionalizantes, em cursos de especialização para se atingir essas vagas. O brasileiro médio ainda está pouco qualificado? Isso tem peso nesse número de desempregados que a gente tem no Brasil ou não? O problema realmente está na economia que não gira e está faltando vagas de emprego, ou tem um pouco de cada coisa? Eu acho que tem um pouco de cada coisa. A questão da mão de obra desqualificada existe. A gente sabe hoje que o estudo no Brasil é muito caro e que para a gente se qualificar, a gente tem que ter condição financeira para isso. Muitas vezes existem alguns cursos que são excessivamente altos o custo, e se a pessoa não trabalha, ela não tem dinheiro para se qualificar. Então, é um processo meio que uma bola de neve. Então, que isso existe. E que também o número de vagas é menor do que o número de pessoas procurando emprego. Então, é matemático, né? A questão tá dos dois lados. Um mercado tão frio, né? Teve esses números de fevereiro, mas o mercado em si é um mercado frio. Quer dizer, existe mais gente procurando emprego do que vaga. Que critérios as empresas utilizam para contratação hoje? É possível dar uma nivelada sobre isso? Quer dizer, qual é o critério básico de contratação? Então, tudo depende da empresa, né? Existem critérios. Hoje, se a gente abre uma vaga, a gente como recursos humanos, então a gente tem o nosso cliente interno na empresa, que é um gestor de uma área, e ele vai abrir essa vaga com recursos humanos. Geralmente vai dizer assim, olha, os requisitos para minha vaga são, a gente vê qual a experiência profissional que essa pessoa tem que ter. Então vai dizer, olha, o mínimo de 1 ano de experiência na área, ou tem o desejável e tem o que é desejável e aquilo que é obrigatório. Então, tudo depende muito da vaga. Se a gente pegar uma área produtiva, às vezes o pré-requisito não precisa ter experiência, mas precisa ter a escolaridade. Uma idade mínima. Uma idade mínima, tem que ter um ensino técnico, pelo menos. Então, quando a gente abre uma vaga, não dá para a gente generalizar, mas existem os requisitos da vaga e do cargo. Então, isso é levado em consideração, e daí o RH vai abrir a vaga no mercado, de acordo com esses requisitos, vai fazer a seleção e vai passar para o gestor o perfil desse candidato, se enquadra ou não naquilo que ele quer. Esses requisitos têm mudado? A gente via muito, até pouco tempo atrás, contrata-se homens, contrata-se mulheres, preferencialmente um ou outro. Isso tem sumido
das vagas de emprego que se encontram aí nos postos de atendimento e em qualquer coisa assim. Esses critérios têm mudado? A sociedade tem mudado? Tem mudado, porque existe hoje muita coisa do preconceito, né? Que as pessoas falam, mulher faz a mesma coisa que homem. Tem muita essa onda da liderança feminina e das mulheres, da força das mulheres no mercado de trabalho. Então, hoje, quando a gente abre uma vaga, a gente já nem fala se é masculino ou feminino, porque já pode ser um problema para a empresa numa divulgação. Porque quando a gente divulga uma vaga, às vezes a vaga é aberta, a gente a não ser que seja um critério específico. A não ser que seja um critério específico, mas ainda assim não se expõe tanto. Porque pode ter problema. Pode vir lá uma mulher e falar, por que eu não posso ser pedreiro? Eu sei fazer. Então, por que a vaga é restrita só para homem? Assim como tem a questão da idade. Então, tem muita empresa que não quer pegar até 40 anos. Mas por que o de 45 não faz? Eu faço a mesma coisa que o de 30. Então, existem muitas coisas de bastidor, que a gente sabe, né? Que internamente na empresa se fala, mas não se expõe ao mercado. Porque a empresa pode ter problema. Então, houve essa mudança na forma de recrutamento. Houve a questão do sexo, os requisitos da vaga. Seria o politicamente correto no mercado de trabalho. Sim, porque hoje tem muita... mudou muito. Hoje tudo tem processo, né? E as empresas têm medo de sofrer processos. Então, a gente não pode colocar... o que dá uma aliviada é quando a gente coloca preferencialmente. Então, assim, a preferência é essa, mas não pode ser exclusivo. Entendeu? Ou seja, muitas vezes esse filtro é feito internamente, ou seja, existe uma certa hipocrisia também por parte das empresas. Existe. Aí não dá para dizer que não, existe. Isso acaba existindo. É aquilo que a gente não fala, né? Mas a gente sabe. É uma triste realidade. Agora, muita coisa que se colocava como pré-requisito impossível de se conseguir vaga, tem mudado. Eu vou falar, por exemplo, tatuagem e piercing, que é um ponto que há alguns anos se falava que não. Os pais falavam para os filhos, né? Não vai fazer tatuagem aparente porque você não vai conseguir emprego. Isso tem mudado? Essa aceitação? Tem mudado. Gente, hoje, um dos temas que a gente mais fala em recursos humanos é a diversidade. E a diversidade não é só raça, não é. A diversidade é física. Então, assim... Hoje, o mercado de recursos humanos está caminhando para essa tendência da diversidade. Quanto mais pessoas diferentes tiver dentro da empresa, mais a empresa ganha. Se a gente pega piercing e tatuagem, hoje existem empresas que não é pré-requisito, mas é até desejável que a pessoa tenha tatuagem. Você pega as startups. As startups, se você pegar, a maioria é jovem, de 18, 19, 20 anos, que tem o intelectual, já são da geração millennium e que estão aí tatuados com piercing. Mas a gente tem as empresas mais tradicionais, que se eu pegar uma pessoa toda tatuada, se eu sou uma consultoria de recursos humanos que vou abrir, eu vou ter problema, eu não vou nem levar, porque você olha a cultura da empresa, né? Então, você vai, pensando na época que eu era consultora de recursos humanos, que eu fazia isso. Você sente a cultura da empresa quando você vai conversar com o gestor. Então, você vê, tá todo mundo engravatado, todo mundo certinho. Você não vai colocar um candidato para participar totalmente diferente do padrão daquela empresa, porque existe um padrão que ela segue. Mas a empresa que segue um padrão muito quadrada vai ter problema. E a gente vai falar mais disso, porque a gente volta em instantes com o Band Entrevista, que hoje fala de emprego, de recursos humanos. Não sai daí, a gente volta em instantes.